meus amigos e meus irmãos, entramos nos Atos dos Apóstolos, que é o livro que se segue ao Evangelho de Jesus segundo São João. Este livro, muita gente ignorava quem o tivesse escrito. E, entretanto, seu autor é o grande evangelista São Lucas, que foi o admirável secretário do apóstolo São Paulo. Vamos, então, dar prosseguimento a essa narrativa que vem complementar os evangelhos, porque Jesus sobe ao céu e depois? Quem é que vai continuar a obra? São os apóstolos. Então vamos ver como é que eles agiram, como é que eles trabalharam, que testemunho eles deram da sua fé na presença eterna do Mestre e Senhor. No primeiro livro, relatei, ó Teófilo, todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi recebido acima, depois de haver dado preceitos pelo Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. A esses ele também, depois de haver padecido, se apresentou vivo, disso dando muitas provas, e lhes aparecendo pelo espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Reunindo a eles, Jesus lhes ordenou que não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa feita pelo Pai, a qual, disse ele, ouvistes de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Agora prestem atenção. Estando eles reunidos outra vez, perguntaram a Jesus: Senhor, é agora porventura que restabeleces o reino de Deus? Jesus respondeu: a vós não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai Celestial fixou pela sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até as extremidades da terra. Tendo dito estas coisas, foi Jesus elevado à vista deles, uma nuvem o recebeu e o ocultou aos olhos de todos. Estando eles ainda com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 anjos com vestes brancas se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: ó Galileus, por que é que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, assim voltará do mesmo modo como vistes subir para o céu. Eis aí como tem início a narrativa dos Atos dos Apóstolos, que Jesus veio cumprir a sua missão
trazer o Evangelho de Deus. Trouxe. Mas não bastaria pregar, teria que exemplificar. Ora, a maior das boas novas que Jesus veio trazer é que o homem podia vencer a morte, porque isso é que apavora todas as pessoas, morrer. Fala em morrer, a pessoa começa a tremer de medo. Quem é que quer morrer? Só quando está os macaquinhos no sótão, então faz uma loucura numa hora de privação ou perturbação dos sentidos. Nessas horas ansiadas que todos têm que enfrentar, é que os obsessores baixam para levar a pessoa ao suicídio. Vinganças, porque todos nós temos inimigos. Quando não são justificados, são gratuitos. Muita briga de marido com mulher, começa pequenininha, vai crescendo, crescendo, aumentando, aumentando. É obsessor no meio. Não é a mulher que está dizendo aquilo, não. É alguém que está dizendo através dela. Muita coisa que o marido diz contra a sua esposa, não é ele, não. É o obsessor que está lá instalado, bancando o ventríloco, utilizando o pobre do marido. E assim, irmã com irmão, assim, irmã com irmã, filho com mãe, filha com pai, qualquer desinteligência nunca está sozinha. Está sempre acompanhada e insuflada pelo obsessor implacável na invisibilidade. Daí a advertência tão continuada de Jesus: orar e vigiar. Eu vos mando orar e vigiar, para que não caiais em tentação. O que é tentação? É o pecado, é o erro, é o crime. Pode resultar em morte, em suicídio, pela tentação daquela hora. Muito negociante, numa hora negra, quis se matar, quis botar fogo no prédio. Quem é que não passa por isso? Mas se ele tem a proteção divina, ele diz: não, eu vou esperar mais um pouco. Se Deus está comigo, ele vai me salvar. E daí a 2 dias faz um bom negócio e salva a empresa. De modo que essa é que é a palavra que nós repetimos, recebida pelo próprio Senhor. Não desanimar. Foi com este lembrete, não desanimar, que ele contou a parábola do juiz iníquo. Aquele juiz ateu, não acreditava em Deus, não respeitava ninguém, e era venal ainda por cima. Pois bem, havia uma viúva que tinha lá uma causa para esse juiz julgar, dar um despacho saneador, não dava. Mas a viúva tinha fé e sabia perseverar. Então todo dia estava lá: defende-me do meu adversário, julga a minha questão, eu sou inocente, eu tenho direito, defende-me do meu adversário, defende-me do meu adversário. E não arredava a fé. Então o juiz, embora não fosse crente em Deus, que era ateu, e muito à toa, além de ateu, ateu à toa, era um homem sem entranhas e não tinha pena da pobre mulher. Mas começou a ficar irritado com a persistência dela. Ela não arredava a fé. A perseverança da mulher cansou o homem. Então, para se livrar dela, ele só tinha um jeito: julgar a questão. E julgou. Então, ela ficou satisfeita. Para que ia ver mais a cara daquele bandido? Nunca mais voltou. Então, Jesus diz: se um homem nessas condições, um ateu à toa, é capaz de fazer justiça para se livrar de uma pobre viúva, então Deus, que não é à toa nem ateu, que essa bondade infinita
não vai amparar os seus filhos na hora em que ele clama pelo Pai? Deus vai ficar indiferente à sorte do seu filho? Não. Então Jesus dizia orar e vigiar, orar e vigiar, orar e vigiar. Não desanimar, perseverar até o fim. Aliás, o chamado sermão profético, quando Jesus prevê o que vem aí até o ano 1999, o que é que ele disse também? Vem isso, vem aquilo, vem hecatombe, vem inundação, vem chuva de granizo, vem chuva de pedra, vem calor de rachar. Olha esse calor do Brasil, Deus me livre e guarde. Nunca vi coisa igual. Está tudo assim, transvariando, até os elementos naturais. Por quê? Porque eles sofrem o impacto dos baixos sentimentos humanos. Muita gente não sabia disso. Há espíritos guias que tomam conta das águas, tomam conta das nuvens, dos mares, dos rios, dos oceanos, dos germes, dos micróbios. O jeito às vezes está com um bacilo de coque lá, já está comendo por dentro do pulmão dele. Mas se o indivíduo mostrar arrependimento e começar a fazer o bem, o que é que acontece? O espírito que preside aos germes, aos bacilos, começa a tirar aquele negocinho. O jeito vai começando a ficar bom, os pulmões fortes, tira outra radiografia, não tem mais nada. Ou será que Deus não tem poder de fazer isso? Pois bem, de todas as boas novas que Jesus veio trazer, evidentemente a maior de todas é esta: a morte não existe. Ninguém morre coisa nenhuma. É que nós não pertencemos a esse plano, estamos aqui de passagem. Então viemos da pátria espiritual, que é a pátria de origem. Resgatamos os nossos débitos. E uma vez pago o débito, o que temos que fazer aqui? Nada. Então cada um volta para de onde veio. Veio de lá, volta para lá. Então morreu? Não, mudou de plano. E a roupa que se chamava corpo físico vai se transformar em outros seres, em outros elementos, porque a morte não existe em parte alguma do universo. Vejam bem, até o cadáver vai se transformar em seres vivos. Vejam a grandeza de Deus. Esta foi a vitória de Jesus. A vitória das vitórias, a vitória por excelência. Jesus venceu, Jesus derrotou a morte. A invenção do irmão operário não está aqui na Bíblia, no Novo Testamento. Vou ler de novo, prestem atenção, seus cabeçudos são aqueles que estão começando a ouvir agora. Vejam só, hein? Eles, estando reunidos outra vez, perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que restabelece o reino de Deus? Ele respondeu: a vós não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai Celestial fixou pela sua própria autoridade, mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até as extremidades da terra, do planeta Terra. Tendo dito essas coisas, Jesus foi subindo à vista deles. 500 galileus de olhos desse tamanho, apavorados vendo Jesus subir. Uma nuvem o cercou e ele sumiu diante dos olhos dos galileus. Mas, diante do espanto daquela multidão, que 500 pessoas naquele tempo constituíam uma imensa multidão. Grande multidão já eram 200. Uma grande multidão, nós íamos contar, eram 200. 500 então era uma multidão imensa. Então os anjos, dois varões de vestes resplandecentes,
vendo aquela gente toda de olhos esbugalhados, olhando para o alto, Jesus subindo ao céu, o que é que os anjos disseram aos galileus? Está aqui, por favor, capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, versículo 11. Ó Galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido no céu, assim voltará do mesmo modo como vós o viste subir ao céu. Não sou eu, Zarur, estou inventando que Jesus vai voltar a esse planeta, não. Miseráveis, mal-aventurados, desgraçados, os que não acreditam nisso. Quem disse que vai voltar foi o próprio Jesus. E os anjos disseram amém, confirmaram essa voz. O Apocalipse, então, é muito mais taxativo. Porque muita gente diz que vale é que até lá eu já não existo mais. Que vale é que eu nessa época já estou lá no fundo da cova. Que vale é que eu não estarei presente a esse negócio. Quem é que disse que não estará, meu irmão? Toda a humanidade estará presente. Todas as criaturas humanas estarão presentes. Desde o princípio desse planeta Terra. Que parece que muita gente não vai caber, mas é que todos os que estiverem mortos voltarão em espírito para ver esse espetáculo. Espírito não ocupa lugar. Podem caber neste salão 5 bilhões de espíritos. Neste salão. Porque o espírito não ocupa lugar, ele não tem matéria. Portanto, quem diz que vale é que eu não estarei presente nessa hora. Puxa, que sorte. Não é sorte não, é azar. Agora, será sorte se você tratar de ser bonzinho. Não praticar mais o mal, porque voltará para você. Aí será sorte. Que você pagará o seu débito com a sua consciência tranquila diante de Deus. Mas há de você que persevera no mal. Ai daqueles que perseveram no mal. Mas aqueles que há tempo abriram os olhos, conheceram a verdade e ela os libertou, esses só praticam a bondade. Só praticam o bem, como disse Jesus, juntam tesouros no céu, que ninguém é dono de nada. Muita gente está pensando aí que vai levar os palacetes, vai levar aquelas contas que tem na Europa, contas em bancos fortes, caixas fortes. Vai não, não vai levar nem o corpo. A pessoa não é dona nem do seu próprio corpo. Deus emprestou a cada um corpo para evoluir. Mas o corpo pertence a Deus. Porque às vezes a gente vem aconselhar uma moça de ouro mole, não faça isso, não mercadeje o seu corpo. Ora, eu faço do corpo o que eu quiser, o corpo é meu. Não é não, senhora. O corpo é de Deus e você vai dar conta disso. Ninguém pode comercializar o seu próprio corpo. Porque diz São Paulo é o santuário de Deus. Não pode não. Mude de vida já. E Deus ajudará você a se elevar. Ninguém precisa se prostituir para ganhar dinheiro. Isso é conversa de gente que não quer trabalhar. Esta é a primeira vitória. A primeira das primeiras vitórias. A vitória sobre a morte. Jesus nos ensinou esse segredo. Ele venceu a morte. Nós venceremos a morte. Então viva a LBV, viva o PBV, viva o Brasil, viva Jesus.
Demos início ontem aos Atos dos Apóstolos, livro admirável escrito pelo evangelista São Lucas, o mesmo autor do terceiro evangelho sinótico. Já expliquei que São Lucas era o secretário de São Paulo apóstolo. E para ser secretário de São Paulo, era preciso ter muito merecimento. O velhinho era muito exigente. Era às vezes irritante, mas não queria saber de ninguém, queria saber de Jesus. Se Jesus estava satisfeito com ele, essa era a obsessão de São Paulo, o grande apóstolo dos gentios, aquele que pôde dizer: encerrei minha carreira, guardei a fé, receberei a coroa da vida que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Eu também sou assim. Se eu conseguir agradar a Jesus e a humanidade, é uma beleza. Mas se não conseguir, prefiro agradar somente a Jesus. Ora, enquanto o mestre estava com os apóstolos e os discípulos, era ótimo trabalhar, né? Qualquer coisa era só perguntar a Jesus: Senhor, como é que eu faço isto, hein? Chegou aí uma viúva rica, e ela disse que quer uns passos em casa, devo ir? Chegou um fariseu aí cheio de dinheiro, prometendo uma fortuna se eu ensinar a ele como é que se dá passe. Chegou aí, chegou lá, chegou acolá, e Jesus dava a explicação, a orientação, e tudo acabava bem. Mas vocês já imaginaram os discípulos sem Jesus? O que aconteceu o seguinte: enquanto Jesus vivia, para empregar a linguagem do mundo, eles acompanhavam Jesus, mas meio assim temerosos. E quando Jesus dizia: eles vão me matar, eles vão me crucificar, mas eu vou derrotar a morte, eu ressuscitarei ao terceiro dia. Aí é que eles diziam assim: será que ele está falando verdade? Bonito. E se ele é crucificado e não ressuscita? Nós entramos pelo cano. De modo que os discípulos acreditavam, mas não muito, porque nunca viram ninguém ressuscitar. Ah, bem, eles acreditavam em Jesus. Jesus era formidável, tinha feito coisas julgadas milagres, está ótimo, perfeito. Mas ressuscitar é muito mais do que livrar uma pessoa dos seus demônios, restituir a vista aos cegos, a audição aos que não tinham mais audição, estavam surdos, a voz aos que estavam mudos, os movimentos aos que estavam paralíticos. Tá bem, Jesus fez tudo isso, nós vimos com os nossos próprios olhos. Mas ressuscitar, você sabe o que é ressuscitar lá no fundo da cova? Você não acha que Jesus está um pouquinho exagerado? Prometer que vai ressuscitar? Quem é que já ressuscitou? Quem partiu não volta mais. O próprio povo diz: quem parte não volta. E como é que Jesus vem dizer que vai ressuscitar? E se não ressuscitar? E não podemos condenar nenhum dos apóstolos por ter pensado assim, porque nós mesmos faríamos pior. Jesus dizia: eles destruirão este templo. Ele achava que o corpo humano é um templo, e só não é para os débeis mentais. Eles destruirão este santuário, mas eu o reedificarei em 3 dias. E aí estava o grande escândalo.
E se ele não fizer o que prometeu? Tem uns milagrezinhos assim, curar um obsidiado, restituir a vista a um cego, curar uma catarata, reconciliar um casal que se odeia. Tá bem, isso um homem bem evoluído consegue. Mas ressuscitar de entre os mortos, essa é muito forte. E se não ressuscitar? Por isso é que o pessoal, na hora que Jesus foi preso, começou a tremer feito vara verde. Todo mundo apavorado, que cada um pensava, se prenderam Jesus para crucificar, e nós? Vai ser pior ainda. Então viviam trancados a 7 chaves, de medo dos judeus, apavorados, pensando que iam ter o mesmo destino. Uma coisa assim que lembra a Inconfidência Mineira. E depois que Tiradentes foi preso, pronto, ninguém queria mais participar da Inconfidência. Todos passavam a se incriminar. Você que foi o culpado, você que veio com essa história de Inconfidência, eu não queria entrar nisso. E agora, bonito, o que vai ser de nós, da nossa família? E Tiradentes teve este rasgo divino de assumir sozinho toda a responsabilidade. Morreu por ele. O caso de Jesus, muito pior. De modo que nós não podemos, de modo algum, condenar aqueles discípulos atarantados, apavorados, esmagados pelo medo. Que na hora da prisão, eles tiveram a impressão de um Jesus derrotado e não reagiu. E lá foi Jesus, a bufetadas, a tapas, a pontapés, na frente de um bando de canalhas. Qualquer um falsearia, fraquejaria, tremeria. E aquele Jesus que tinha poder para fulminar os seus perseguidores, com um simples olhar podia matá-los, estava ali apanhando tapas, levando cusparadas. Era para tremer de medo. E eles tremeram de medo. Por isso é que São Pedro negou Jesus 3 vezes. De medo, de horror, de pavor, de ser também condenado. Não podemos condenar nem Judas, coitado. Porque Deus é que se encarrega de punir ou galardoar através de leis. Nem é ele, são as leis que ele estabeleceu e que funcionam automaticamente. Deus não castigou Judas. Judas é que se castigou, porque quando se infringe a lei, pode-se acabar na forca, como Judas Iscariotes acabou. De modo que nós estamos exatamente olhando a responsabilidade dos apóstolos. Eu nunca me detive tanto quanto agora neste tema. Enquanto Jesus estava ali, a coragem aumentava. A presença de Jesus dava uma força extraordinária. A só ver Jesus, todos se impertigavam, sentiam uma força estranha dentro da alma. Mas ver Jesus preso, de Herodes a Pilatos, cadê a força? Desapareceu. Pernas, para que vos quero? Vocês já viram alguém quando fica suando de medo? Aquele suor frio. Pois muito bem. Ficou aquela expectativa angustiosa, os discípulos fechados, trancados, podiam bater que eles não abriam. Ou então iam espiar pela fresta. Medo de que viessem os soldados romanos, instigados pelos principais sacerdotes, para prendê-los, para condená-los. Olha aquele pavor. Foram 3 dias horríveis.
3 dias de angústia, 3 dias de sofrimento inenarrável. Então, chegamos ao domingo de manhã, aqueles acontecimentos tão bem narrados por João, o discípulo amado. A pedra, apesar de chumbada, tinha sido removida, o túmulo estava aberto. E Jesus não estava lá. E os anjos disseram: não está aqui. Ressuscitou conforme prometeu, cumpriu sua palavra. Maria Madalena ficou com a alma em festa, foi correndo avisar os discípulos. Ela teve a glória de ver Jesus, ela em primeiro lugar. Jesus apareceu a ela em primeiro lugar, nem a Virgem Maria teve esse privilégio. Era uma meretriz e Jesus fez dela uma santa, a tal ponto que apareceu a ela em primeiro lugar. Então ela foi lá. Jesus ressuscitou e ele me disse: dizei a meus irmãos que eu irei adiante deles para a Galileia. Mas aí, apesar de haver um frêmito de alegria, houve uma ponta de ciúme, de inveja. Está bem, tomara que tenha sido verdade que Jesus tenha ressuscitado. Mas por que não apareceu primeiro a mim? Foi aparecer a Maria Madalena? Uma pecadora. É verdade, Jesus era irreverente. Apareceu primeiro a Maria Madalena, porque ela corporificava a humanidade corrupta que ele veio salvar. Essa é a explicação. Que a humanidade era assim como Maria Madalena, que precisava de ser libertada da lama. E só Jesus tinha esse poder e libertou. Hoje, poucos espíritos haverá tão elevados quanto o espírito de Maria de Magdala. Então, finalmente, depois que São Pedro correu lá com seu companheiro, que chegou primeiro porque era mais moço, corria mais, e viu que o túmulo estava aberto, aí voltou e disse: meninos, o mestre ressuscitou. É verdade. Aí começou um certo ambiente esquisito, de medo, de alegria, de curiosidade, e até medo de ver Jesus, que a humanidade até hoje tem medo de ver fantasma. Eu não tenho. O que aconteceu? Estavam todos lá no cenáculo, tudo trancado a 7 chaves. Pois bem, sem bater na porta, sem enfiar uma chave na fechadura, sem entrar pelo telhado, Jesus entrou no cenáculo atravessando as paredes. E disse: paz seja convosco. Vocês imaginaram o que eles sentiram naquela hora? As pernas tremiam, o pessoal suava, mas era o mestre e estava lá. Era Jesus e estava com eles. Acontecera o impossível. Um homem derrotar a morte e derrotou. Era Jesus. Tanto que houve um fato muito curioso. Daí o ditado: sou como São Tomé, ver para crer. Tomé, um dos 11, porque Judas já tinha sido justiçado pela sua própria ignomínia. Ele se enforcou numa figueira. E ainda há hoje muitos Judas se enforcando. O que eu vou fazer, né? O que é que vocês vão fazer? Cada um colhe o que semeia.
Eram só 11 e um não estava, que era Tomé, também chamado Dídimo. Quando Jesus se retirou, Tomé entrou, eles disseram: Tomé, nós vimos Jesus. É verdade, ele ressuscitou. Tomé olhou assim para eles: o quê? Jesus o quê? Esteve aqui? Ressuscitou? Você não puseste dedinho lá, no lugar dos cravos, pés e mãos e no lado da lança? Aquele soldado espetou a lança do lado de Jesus. Se não puser o dedinho lá, de modo algum creio nessa filéria para cima de mim. Mas da segunda vez, Tomé estava. Os 11 estavam. Tudo trancado, tudo fechado, a 7 chaves. E Jesus, atravessando as paredes, entrou. Paz seja convosco. Vejam bem, depois de ressuscitar, depois de passar pelo fenômeno da morte, Jesus dá esta lição, que a única coisa valiosa neste mundo é a paz. É a paz interior. É a maior de todas as fortunas. É o maior de todos os bens. É a paz. Aquele espanto, os que já tinham visto, jamais encorajados, mas Tomé com os olhos desse tamanho. E Jesus, imediatamente olhando Tomé, disse: vem cá, Tomé. Tomé veio tremendo, feito vara verde. Jesus olhou Tomé e disse: põe teu dedo aqui, Tomé. E Tomé botou o dedo lá, no sinal dos cravos, no sinal da lança. E aí não pôde aguentar, chorando, caiu de joelhos dizendo: meu mestre e meu Deus, perdão, porque eu duvidei. Olha aí o símbolo da humanidade que duvida. Vai cair de joelhos. Vai cair de joelhos. Ora, depois que Jesus se retirou, aí é que eles começaram a cair em si, nessa segunda vez da visita de Jesus. O medo se transformou em fé. Tudo aquilo que era covardia se transformou em força. E aí começou a marcha da reabilitação. Que eles viram com seus próprios olhos que Jesus tinha vencido a morte. Que a morte, o último inimigo a ser derrotado, fora derrotado pelo Cristo de Deus. É justamente o que vamos ver nos Atos dos Apóstolos. Os discípulos passaram a olhar a morte com desprezo. Um foi decapitado, outro foi crucificado de cabeça para baixo. Discípulos foram lançados aos leões, mas sem medo nenhum, enfrentando os leões, cantando. Eles cantavam na certeza de que ressuscitariam como Jesus ressuscitou. E este é o ponto máximo da força do homem e da mulher, da sagrada pessoa humana. É quando encara a morte com altivez e não tem medo da morte. Assim é o legionário da boa vontade. Então viva a LBV, viva o PBB, viva o Brasil e viva Jesus!
PSDB, pela libertação do Brasil. Quando eu dou este grito aqui, pela libertação do Brasil, não é no sentido em que empregam os outros. Falam em libertação pelas armas, pela violência, pela revolução. Isto não faz parte do plano divino. O homem só se liberta pelo conhecimento da verdade. Se o problema fosse apenas de ordem material, seria formidável. Então o homem seria reduzido a sexo e estômago. Aí estaria tudo resolvido. Mesa farta, cada um comendo como um porco, e uma poligamia que é própria dos materialistas, nós sabemos muito bem. Mas isso só traz o desencanto, o tédio, a insatisfação, porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, não pode ser porco. Tem que ser anjo, de evolução em evolução. De modo que a única tese certa neste país e no mundo é a de Jesus. A libertação começa no espírito, quando ele se integra na verdade. O que é que nós vemos quando vence uma intentona? Quando se dá um golpe de Estado? Para o governo se aguentar, o que é que ele tem que fazer? Usar da força, criar polícias especiais e cair de borracha naqueles que se insubordinam. Então não houve vitória, houve apenas a vitória transitória de uma violência. Mas violência gera violência e, pelo choque de retorno, ela alcança quem acionou essa força e o esmaga. E todos que lançaram mão dela já foram esmagados. Mas há alguns teimosos que querem fazer mais uma experiência para ver se foge da regra. Não foge não, porque a lei de Deus tem esse característico, é imutável. Reparem bem, quando a pessoa se liberta pelo conhecimento da verdade, muda completamente a sua conduta. Por quê? Porque quando a pessoa conhece a verdade, sabe de onde veio, o que é que veio fazer neste mundo, para onde vai depois do fenômeno da morte, passa a dar às coisas o seu justo valor, passa a dar a tudo uma importância relativa. Por quê? Porque ganhou uma serenidade, uma segurança que nenhuma polícia e nenhum revólver e nenhuma metralhadora podem dar. São leis divinas. Os líderes que se intitulam tais não são líderes, são apenas baderneiros. São autores de confusão, de demagogia barata. Líderes não existem, só há um líder, é Jesus, o Cristo de Deus. Somos todos liderados por essa força divina. Agora todos compreendem por que é que eu dou este grito aqui. Libertação é, como disse Jesus, pelo conhecimento da verdade. O mundo faz vencedores ocasionais, mas Jesus faz homens invencíveis, mulheres inderrotáveis. Eu sei que o conhecimento da verdade apresenta a pregação de um evangelho diferente, de um evangelho que não é qualquer um que conhece. E vou dar como exemplo esta parte do capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos de São Lucas. Prestem atenção. Ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas como línguas de fogo, as quais se distribuíram para pousar sobre cada um deles.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, habitavam em Jerusalém judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. Quando se ouviu esse ruído, juntou-se ali a multidão e ficou pasmada, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e maravilharam-se, perguntando: mas não são galileus todos esses que estão falando aí? E como é que nós os ouvimos falar cada um na língua do nosso nascimento? Partos, medas, elamitas, e os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas de Cirene, e forasteiros romanos, sendo uns judeus e outros prosélitos, cretenses e árabes. Como é que nós os ouvimos falar nas nossas línguas as grandezas de Deus? Ficaram todos perplexos e perguntavam uns aos outros: mas que quer dizer isso afinal? Mas alguns engraçadinhos diziam zombando: eles estão embriagados. Mas o apóstolo Pedro, estando em pé com os 11, levantou a voz e disse: homens da Judéia, todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, prestai ouvido às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós supondes, visto que ainda a hora terceira do dia. O que se cumpre é o que está dito no profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões. Sonharão os vossos anciãos. Sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que evocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Aí está a descida do Espírito Santo que tinha sido prometida por Jesus. Ora, tudo isto está no véu da letra. Vocês não podem entender esse evangelho sem suspender o véu. É assim como uma senhora que vem de véu, vocês olham, mas não sabem bem como é o rosto. Quando ela levanta o véu, agora sim. O carnaval, muita gente anda mascarada, a gente tem que suspender a máscara para ver quem é. Às vezes é tão diferente do que parece lá fora. O Evangelho, se não for interpretado em espírito e verdade e à luz do novo mandamento, ele não tem finalidade nenhuma. É apenas um pomo de discórdia, um foco de perversão, de confusão social, religiosa e assim por diante. Meu Deus do céu, o que aconteceu é que os apóstolos foram chamados crus. Vieram ainda cruzinhos, como a gente diz para um principiante: você ainda está muito cru, mas com o tempo você vai amadurar.
vai amadurecer? Experiência, experiência. E a vida que vai lapidando os caracteres. Às vezes é um locutor que começa a falar e diz, bom, você ainda está muito cru, mas tem material de voz, você vai continuando aí que você ainda vai acertar. E para um radioator, para um jornalista, para um declamador, muita gente que ainda tem aquilo lá incubado, precisa ser posto à tona, revelado por alguém que tenha gênio revelador. O que pode parecer? Um ruído que desceu do céu e desceram as línguas de fogo. E aí os apóstolos receberam o Espírito Santo. E começaram a falar línguas estranhas. Eram galileus e passaram a falar línguas estranhas, tanto que as testemunhas diziam, mas como é que pode ser uma coisa dessa? Eles não são galileus? E como é que nós estamos ouvindo cada um deles falar na língua do nosso nascimento? Nós que somos partos, medas, elamitas, e esses que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito, as partes da Líbia, próximas a Cirene, e forasteiros romanos, uns judeus, outros prosélitos, cretenses e árabes. Como é que nós ouvimos falar essa gente as nossas línguas? Então os engraçadinhos daquele tempo, como há em todas as épocas, diziam, eles estão embriagados. Mas então, um homem embriagado consegue falar uma língua estranha, a do seu país? Evidentemente não. Os apóstolos foram preparados, entraram crus. Cada um deles era muito cru, mas foi sendo lapidado pelo Mestre, nas experiências que o Mestre Jesus fazia, e que eles também teriam que fazer, mas não poderiam fazer se não recebessem o Espírito Santo. Então agora é que chegamos ao ponto crucial, que vem a ser Espírito Santo. Eles estavam ali, veio um ruído do céu, desceram línguas de fogo e eles começaram a falar línguas estranhas. Então vem essas fantasias aí, que o Espírito Santo é um sopro que vem lá de cima, vem do Rio Guandu, vem do Morro do Corcovado. De onde é que vem esse ruído estranho e depois essas línguas de fogo? Será do Botafogo? Evidentemente, hoje nós compreendemos isto com uma naturalidade 100%. São os próprios espíritos guias, cada um tomou o seu protegido, porque cada um era protetor. Eram espíritos já adiantados que iam trabalhar com os seus instrumentos. Todos eles receberam o seu guia espiritual, e esse é que é o Espírito Santo. Então, se o guia espiritual era francês, fala francês. Se era inglês, fala inglês. Se era alemão, fala alemão. Se era latino, falava o latim. Se era árabe, falava o árabe. Tão fácil de compreender. Vocês vejam, por exemplo, um detalhe interessante. Eu já contei aqui o caso de uma senhora empregada, uma senhora preta, que não sabia nem português, não sabia nem o idioma nacional. Pois bem, de quando em quando esta mulher caía em transe e falava em latim, e era um latim formidável. Que é isso? Espírito Santo. O que quer dizer Espírito Santo? É o Espírito que baixou nessa mulher. Houve um fato comentado de uma criança em Minas Gerais, com 5 anos falava uma língua que ninguém conhecia. Então, a família atarantada, ouvindo aquilo, que há? Ou ficou maluca essa criança ou está falando uma língua. Então vamos aos professores de língua. Então foram aos professores de colégio. Francês não é, inglês não é, alemão não é. Como é que é? Não era nenhuma das línguas vivas ensinadas nas escolas. O que é que podia ser aquilo, meu Deus? Uma criança de 5 anos. Estava começando a estudar. Então se lembraram lá de um professor que sabia línguas mortas.
Então foram ao professor das línguas mortas e mandaram a criança falar. A criança começou a falar. Ele disse, não é latim, não é grego e não é hebraico. Bonito, então o que diabo é? Até que um dia, viajando por aquela localidade, um professor de línguas antigas, super mortas, foi dado ao pai da criança este presente régio. Este homem ouvir o seu filhinho de 5 anos, naquela língua estapafúrdia. E o homem ficou arrepiado, porque o menino estava falando o hebraico do tempo de Moisés, que hoje não se fala mais. E o que se fala aí é Yiddish. É o judeu moderno, não é o grego moderno, mas não é o grego antigo, não é o hebraico antigo. O primitivo não era aquele hebraico do tempo de Moisés. Ora, agora vocês me digam aqui uma coisa. O menino não tinha estudado. Estava começando o beabá, digamos assim. Como é que esse menino podia falar uma língua tão antiga, que só se falava no tempo de Moisés? Evidentemente é o Espírito Santo. Portanto, não há mistério nenhum, não é língua de fogo, coisa nenhuma. Era aquela revoada de espíritos, digamos assim, que eram muitos os apóstolos e discípulos. Então, aqueles espíritos desciam com uma velocidade inimaginável e dava essa impressão de que eram línguas de fogo. E a impressão, a emoção dos espectadores é que lembrava esse ruído do céu, porque eles estavam realmente eletrizados. Era uma força extraordinária que baixava neles. Mas eram apenas espíritos guias que tomaram seus médios para trabalhar pela humanidade. Então, viva a LBV, viva o PBV, viva o Brasil e viva Jesus!